Glória a Deus! Vamos iniciar mais um podcast Aliançados. A gente está esperando aqui a Jordana entrar, que vai ser a nossa entrevistada de hoje. Vamos aguardar aqui. Pode ir entrando aí o pessoal. Vamos esperar a dona Jordana entrar aqui. Jordana, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Cadê? Ó, uma pessoa já entrou, então já vai aí compartilhando pro pai, pra mãe, pro filho, pra filha, pro vô, pra avó, pra todo mundo, porque hoje vai ser impactante. Todo mundo chega, mas A entrevistada de hoje não chega. Cadê você, Jordana? Ó, o Diogo já entrou. A Jordana vai entrar através do Diogo. Será? Sim, ela já avisou. Olha, tem paciência. Ó, vamos lá, vamos participar do vídeo. Aceitar. Adicionar. Mas ele não tá. A Jordana não tá aparecendo, não dá pra ver. Só não dá pra ver vocês. Por que que eu não tô conseguindo ver você, Jô? A câmera deles lá. É a câmera. Ainda tá entrando. Eu acho que é um pouquinho demorado. Ih, saiu de novo. Saiu. Gente, não liga não que isso é ao vivo e a gente se atrapalha um pouco, mas tenha paciência aí que nós vamos ouvir um testemunho maravilhoso. Vou convidar aqui. Vamos convidar o Diogo. Tá aqui adicionando. Sim, ela tinha entrado, porém não apareceu a imagem. Tô falando com o Diogo aqui. O que falta para nós aqui, Diogo? Não chegou o convite ainda. Talvez seja a minha internet, né? Que, que esteja ruim. Sim. Mas para nós aqui tá. É, É dele. Diogo e Jordana, pede para entrar para ver se a gente consegue novamente aceitar o convite de vocês. Porque eu estou tentando enviar o convite aqui, olha. Vamos lá, vamos convidar de novo. Ó, mandei convite.
Ô, Jesus, põe tua mão para a gente conseguir fazer essa entrevista hoje. Lá. Agora foi o Eita, negócio. Glória! Tudo bom, gente? Tudo Graças a Deus. bem. Glória a Deus, conseguimos entrar. O pessoal já estava ficando, já estava querendo sair, então volta. Quem saiu Não, entra de gente. novo. Muita calma nessa hora. A internet a gente tem que saber lidar com ela, né? Verdade, verdade. Bom, então vamos começar, né? Tá bom. Aquele que entrou, que vai entrar posteriormente, eu quero dizer, seja bem-vindo. Nós estamos iniciando mais um podcast Aliançados, uma história de vida, e esse já é o terceiro podcast, e cada terceiro não, é o terceiro, cada podcast Deus tem falado conosco através da história de vida de cada irmão que vem aqui, né? E hoje a gente está falando daqui de Ubatuba e a Jordana está falando aí de Sorocaba, né? E se você quiser compartilhar, participar, se você ainda não é inscrito na página da igreja, Igreja Cristã Nova Aliança, do Facebook, se inscreve. E se você quiser participar com comentários aqui, fica à vontade, que a gente vai responder devagarinho. Amém? Então, seja bem-vinda, Jordana. Obrigada. É um prazer estar falando com você. Seria melhor ainda se a gente estivesse aqui juntinho, né? Não é? É, verdade. Vocês aproveitarem um pouquinho da praia, né? E aí? Não é, menina? Um monte de gente foi para aí, porque hoje aqui em Sorocaba é feriado. Então tem bastante gente que foi viajar, aproveitar o feriado, né? E pra gente, assim, não tem muita diferença, porque a gente trabalha com escala, então é na mesma, eu tô de folga só, normal. Mas o feriado, né? Bastante pessoas lá do trabalho foram passear também, gostoso. A gente aproveitava e aproveitava para se rever, né? Porque família, assim, a gente demora bastante tempo para se ver, né? Ainda mais se vocês estão longe, a gente está longe, mas mesmo. Quem não sabe, a Jordana é minha prima, né? E quando eu ouvi a primeira vez o testemunho da Jordana, eu falei, meu Deus, tudo isso a gente tem ideia do que ela estava passando, do que ela estava vivendo, né? Então, eu vou deixar com você, Jo. Agora, seja bem-vinda. Por favor, se apresente, né? Qual a igreja que você qual a igreja você frequenta. A paz do Senhor a todos, né? Sejam bem-vindos, né, nessa live. É a primeira vez que eu participo assim, né, de uma live. Eu sou tímida, mas assim, então, depois de muitas coisas que a gente vai passando, que a gente vai amadurecendo, também a gente aprende a falar mais, né, sobre a nossa vida. E o Senhor faz tantas coisas na nossa vida que a gente não pode guardar só para nós, né? Verdade. Os testemunhos, assim, as experiências que Ele dá pra gente, assim. Então, tem que deixar a timidez para lá e falar, porque é tudo para honra e glória do nome do Senhor, né? Hoje, nós estamos na Igreja Batista Boas Novas, aqui em Sorocaba. É uma igreja abençoada que nos acolheu, né? Acolheu nossa família, tem cuidado de nós, né? Esse tempo todo, há 15 anos nós estamos lá.
Então, graças a Deus por isso, eu cresci num lar evangélico, né? Meus pais, quando eu nasci, já, eu já frequentei a igreja desde pequena. Então, aos 6 anos, eu aceitei Jesus, né? Porque filho de crente não é crentinho. Então, eu me Isso. lembro muito bem quando eu aceitei Jesus, foi uma bênção para minha vida. Então, o Senhor sempre fez muitas cuidou muito, tratou muito bem de mim, assim, no sentido de eu me sentir protegida, né, cuidada e saber que o Senhor estava do meu lado o tempo todo. E Sim. eu cresci, né, com as minhas irmãs, nós somos quatro meninas, eu sou a terceira, e, e sempre foi assim, minha mãe sempre foi envolvida nos trabalhos da igreja, então a gente sempre cantou nas crianças, cantava no círculo de oração, cantava decorava a igreja, né? Meu pai também na direção dos cultos, assim, essas coisas. Então, para a gente sempre muito familiar, né? Essa convivência na igreja, mas, porém, né? Porém, com toda essa vivência, assim, a experiência com Deus, a gente vai tendo ao longo da vida, né? Então, o É. Senhor vai nos preparando desde muito nova. Então, muito nova eu conheci o meu marido, hoje em dia, eu conheci ele com 12 anos, na Nossa, igreja. era muito criança. É criança, né? A gente É. brincava junto, assim, e nós nos conhecemos, assim, uma amizade, né? Então, assim, fomos crescendo, né? Perto, e já aquela coisa de gostar um do outro, aquelas coisas de criança, né? Mas que durou até agora, né? Então, foi uma coisa. Mas então, aí foram acontecendo muitas coisas, e graças a Deus o Senhor cuidou de mim, cuidou, né, de todo esse processo, assim, ele sabia para o que para o que ele estava me preparando, né? Sim, então você conheceu o Diogo com 12 anos de idade, Hum. e ali já rolou já um clima entre Rolou. Da minha vocês. parte, primeiro da minha parte. Ai, meu Deus do céu. Isso É, você já, não em Sorocaba, né, Jô? Era lá em São Paulo, a gente morava em São Paulo. Ah, então você conheceu lá em São Paulo. Tá, Lá na tá. igreja do Jardim João 23, no Butantã, que nós frequentamos lá também, bem ativos, né? Meu pai também serviu lá o Senhor, dirigindo a igreja. Então a gente participava bastante coisa, o Diogo junto, né? Nas escolas dominical, essas coisas tudo assim. Então, onde eu conheci o meu esposo foi na igreja, né? E o Senhor cuidou de nós até aqui. Então, então você, na verdade, você nunca se desviou, né? Porque Não, às vezes tem tipo cristão que acaba se desviando, né? Você não, não, você continuou, graças continuou a na igreja, Deus. graças a Deus. Graças a Deus, o Senhor. Essa conversão foi muito. Uma pessoa que é convertida uma vez, ela não sai nunca dos caminhos do Senhor. Porque eu não consigo imaginar viver nesse mundo, né? Sem ter o Senhor por perto, sem buscar na palavra, sem buscar ir na igreja, sabe? Sem ir na igreja, sem ter comunhão com os irmãos. Eu não consigo imaginar, pelo menos a minha vida, Uhum. sem estar perto do Senhor, né? Porque Ele é tudo assim. E foi uma das coisas que, mesmo sem a experiência, né, de vida, que quando eu me casei, que eu tinha 20 anos, e tudo que eu vivi, Uhum. essa certeza dessa fé em Deus é o que faz a gente passar pelas coisas e saber que quem nos sustenta é Ele, quem nos dá sabedoria, quem garante a nossa vida, né? Às vezes a sanidade a gente não tem muito no momento, mas o Senhor que garante a nossa segurança, né? No Sim, tempo que a gente passa, porque é para honrar e glorificar o nome dele. Então nós somos seres humanos, né? Nós somos passíveis de muitas falhas, assim, pecado e tudo mais, essas coisas. Nós não somos escravos do pecado, mas só que nós erramos, né? E só que o Senhor
ele garante a restauração, né, a mudança de vida, a transformação, porque é para mostrar para o mundo, né, o Deus que ele é. Sim, e aí você conheceu ele com 12 anos, e quando que vocês começaram a namorar mesmo? Então, com 14 anos, porque nós ficamos lá em São Paulo um ano mais ou menos, e depois meu pai foi transferido para Sorocaba para trabalhar, e ele vinha para cá, né, como amigo no começo, só que aí depois meu pai percebeu que ele queria namorar comigo e falou que, né, não podia mais ficar daquela amizade, né, então tinha que ser um negócio sério. Né, aí muitas coisas aconteceram, então a gente começou a namorar mesmo com 14 anos. E aí meu pai falou para ele, se ele quisesse namorar comigo mesmo, ele tem que ir embora, vai trabalhar, isso aqui não vai ficar não. Porque ele ficava aqui em Sorocaba mais como uma amizade, né? Então ele passava assim semana e tal. Assim, então a pessoa que quer namorar tem que trabalhar, né? Então você vai embora e vai trabalhar para você namorar minha filha. Tá E certo. nós começamos a namorar assim à distância, né? Então ele vinha aos finais de semana e o nosso namoro era mais como nós éramos muito jovens, né? Então era assim, a gente ia para a igreja no fim de semana. Meu pai não deixava, né, muitas coisas assim, sair sozinho, não podia sair sozinho. Então nosso passeio era ir para a igreja, visitar as outras igrejas como cidade. E e meu pai que estava construindo, né, aqui em Sorocaba, então ele sempre trazia o Diogo para ajudar ele nas construções. O Diogo sofreu na mão dele, sofreu bastante para poder ter um tempinho, né, para namorar essas coisas assim, mas é que eu acho que fazia parte dos planos do meu pai dar uma dificultada, né? Exatamente. Então, vocês começaram. Você tinha 14 e o Diogo tinha a mesma Eu idade? tinha 15. 15, era um ano mais velho. E aí, Ele vocês é um ano mais namoraram em quanto tempo, Jordana? eu casei com 20 anos. Então foram 6, né, até o casamento. Uhum, Só que uhum. aí antes a gente tinha aqueles namoricos de criança, né? Mas que não fez. A única diferença que fez é que não terminou, né? Nunca terminamos. Nunca. Só brigava, Então, assim, foi só mas emendou. continuava. Foi. Então, com 14 anos eu comecei a namorar e eu casei com 20. Certo. E aí é nessa parte que começou o propósito de se formar na sua vida, né? Porque quando você se casou, estava tudo muito bem, muito bonito, né? Eu lembro que eu fui até sua madrinha, acho que foi eu e a Eliane que fomos sua madrinha, porque teve um pessoal que não foi. De última hora, né? Meu Deus. Outro dia eu achei o albinho, que eu tenho um albinho, com as fotos originais também, só que ele é pequenininho. Uhum. E aí eu tava vendo lá você, falei assim, meu Deus, a Raab, eu lembro da Eliade, e daí eu falei assim, gente do céu, que coisa que a gente faz, né? Quando o negócio, quando é pra acontecer, a gente dá um jeito de acontecer. Então vocês se casaram e aí que começa o propósito. Me conta aí o que aconteceu no caminho para a lua de mel de vocês. Então, durante o namoro não era muito fácil, né? Então, por ser essa distância, nós namoramos, acho que, não sei, foram uns 9 anos no total. Então, assim, até o casamento. E sempre à distância. Então, meu pai, por estar muito protegendo, então ele não me permitia ir lá em São Paulo, né? Sozinha. Passar fim de semana na casa dele, não tinha nada disso. Então, foi mais o que era aqui mesmo. Então, quando o Diogo vinha para namorar, então ele era aquele meu namorado que ia para a igreja comigo, né? Que servia a Deus, tocava bateria, né? Ele sempre foi assim bem agitado, né? Ele sempre foi uma pessoa assim muito sociável, né? Sempre falava com todo mundo, assim, né? Amigável, brigão também, né? Só que para mim essas coisas eram relevantes, né? Ele é bem o contrário de mim, bem o oposto de mim. Mas isso me
me atraía, né? Porque até por eu ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, e assim, o resto da minha família é mais agitado, né? É mais falante, né? Todo mundo é mais assim, sociável mesmo, né? Então eu sou um pouco tímida hoje em dia, mas quando eu era mais nova, eu era muito, muito mais. Então, isso me atraía nele. Então, essa coisa assim, amigável, essa coisa de falar bastante. Então, para mim, estava tudo tranquilo, eu estava tranquila. E aí, né, foi um namoro assim, nessas condições, né? As condições que eram no momento que a gente tinha, né? Então, E para você mim não, estava tudo bem, assim. não você, nesse período de namoro, aí você não conhecia a família dele mesmo, de fato, onde ele morava. Eu fui lá uma vez, e nessa vez que eu fui, ele não estava em casa. Ah. E aí, quando ele não estava em casa, e eu fiquei lá um tempo esperando, foi até uma vez que a gente estava voltando da casa do tio Salati, que ele era em Jandira, e eu convenci meu pai a passar lá. Se vamos lá, pai, ver o Diogo, é domingo, ele deve estar em casa, não sei o quê. Meu pai concordou. E daí nós fomos lá e ele não estava em casa. E na ida de vir embora para casa, porque nós desistimos de ficar esperando, meu pai desistiu, nós passamos assim na frente de um mercado e tinha um monte de jovens, assim, porque era dia de jogo do Corinthians, né? Quem conhece o Diogo sabe que ele é corintiano, né? E ele era muito, muito, muito mais. Então, ele passamos assim, tinha um monte de jovem na frente de um mercado, e assim, eu olhei e falei assim, nossa, né? Parecia o Diogo, assim, mas eu achei que era coisa da minha cabeça. E depois de muitos anos, ele falou para mim que ele não foi lá, ele sabia que eu estava lá e não foi, porque era o jogo do Corinthians, ele assistiu o jogo, ele estava indo para o estádio, ele não foi lá. Ele não foi lá me ver, não vou, né? Então, assim, naquele momento, nunca soube, né, que era ele mesmo, eu só fiquei sabendo depois de muito tempo. Então, assim, quando eu namorei com ele, né, era uma coisa, era uma pessoa totalmente diferente. Sim. Algumas coisas, né, para uma pessoa mais madura, seriam, sim, né, bem visíveis, mas como eu era bem imatura, né, toda aquela distância também, aquele namoro, assim, que não tinha muita proximidade, muito conhecimento, conhecer família, conhecer amigos, a vida da pessoa, né, então isso favoreceu muito. E Até também porque estava apaixonada, né? Estava apaixonada, ignora muitas evidências, né? Ignora e, assim, eu me conhecendo mesmo, eu me conhecendo, e o Senhor me fez, né? Ele me conhece, ele sabe como que eu sou. E as coisas que eu gosto, que eu não gosto, que eu concordo. Então, seriam... Se eu soubesse realmente como era a realidade, qual que seria a realidade, eu não teria concordado, né? Não teria aceitado, teria pensado bem, mesmo sendo tão jovem. Então, o Senhor sabia, sabe? O Senhor sabia de tudo, né? Porque nada é por acaso, né? Ai, nossa, como que o Senhor... Né? Porque acredito que tem pessoas que vai pensar assim, nossa, como Deus, sabendo, né, vai permitir uma coisa dessas. Ele tem um propósito naquilo, né? E eu sei que o Senhor me fez, né? O Senhor endureceu o coração do faraó, né? Para o povo não sair, o povo de Israel. Então, o que ele faz comigo é o que ele quiser, né? Me cega, me faz, né? Para que eu passe pelo que ele quer que eu passe, para que tenha uma história e para que hoje, 25 anos depois, eu tenha um testemunho para contar e para falar, olha, né? Quando Deus quer, ele faz, ele muda, ele transforma uma pessoa improvável, né? Um relacionamento improvável, né? Uma família que poderia nem existir. E o Senhor, ele faz quando ele quer, né? Então, assim, quando eu me casei, eu casei com aquela pessoa que eu namorei aquele tempo todo, né? Então, para mim, era aquele Diogo lá. E quando foi durante a viagem de lua de mel, nós fomos para Mongaguá, era inverno até. A gente foi para Mongaguá só
porque só para ir viajar mesmo, né? Mas estava no inverno, então ele falou assim que tinha algumas coisas para me contar e queria ser honesto comigo, né? Que aquele era um momento que ele queria começar o nosso casamento assim, me falando algumas coisas. Então aquilo assim para mim já foi um balde d'água, né? Que eu nem imaginava. Então, assim, teve coisas que eu realmente fui saber depois de muitos anos também. Eu não fiquei sabendo de tudo, assim, naquele mesmo dia. Só que só dele falar que tinha algumas coisas para me falar, então, para mim, foi tirou o meu chão. Tirou meu chão e eu já não queria mais, mas eu só ficava imaginando o que me aguardava, né? Uhum. Então, quando ele começava a falar alguma coisa, porque eu tenho muitos amigos, porque eu não estava mais indo para a igreja, porque aí eu já me enfurecia, aquilo lá me deixava arrasada, assim, muito brava. Eu sei que a braveza que eu não tive na minha vida toda começou naquele dia. Então eu fiquei muito brava, muito revoltada. E ele brinca até e fala assim que casou com um gatinho e eu me senti. E ele, não, casou com um gatinho e eu vi, eu era uma onça. Ele foi enganado. Quem foi enganado foi ele. Aí ele se enganou, né? Porque daí ele deve ter se enganado mesmo, porque eu sempre fui muito tranquila, né? Muito calma, tranquila. Eu sou, realmente, eu sou. Só que tem coisas que a gente, né, tem nosso limite, né? Nós temos limite. E eu fui colocada à prova, né? Totalmente, assim, toda as minhas emoções, tudo que eu nem não sentia. Eu estava na minha zona de conforto, protegida pelos meus pais, pela minha família. E aquele momento era o meu casamento, era a minha vida que começava ali. Sim. Então, realmente foi um baque, assim, e eu, no primeiro momento, já pensava assim, e não vai dar certo esse negócio. Então, não vai dar certo. Só de imaginar o que poderia, né, o que ele poderia ter para me contar. Certo. E aí, quando ele ia me contando, eu já ia me enfurecendo, assim, ele me contando, assim, coisas, não tô na igreja, então já fiquei passada. Que o primeiro culto que nós somos, depois que nós casamos, ele foi e voltou para Jesus. Ele levantou a mão, né? Igual o pastor fala, né, no culto. Você tem alguma coisa? Alguém quer voltar para Jesus? Alguém quer aceitar Jesus? Não sei o quê. Ele foi e levantou a mão. Eu não acredito, né? Mas graças a Deus estava voltando. Só que, né, é um processo, né? É um processo. E muitas vezes nós queremos que o Senhor faça as transformações, a mudança na vida das pessoas de um dia para o outro. Não é assim que funciona, não. Então, para começar e até para alertar, assim, eu não indicaria e não indico, porque quando eu falo meu testemunho, eu falo assim, nossa, eu casei e não sabia com quem eu estava me casando, namorei com ele 9 anos, não conhecia realmente, mas acontece que o Senhor tinha um propósito nisso tudo, mas eu não indico ninguém. Não falo para ninguém, gente. Você acha que dá certo? Olha, é muito ruim. Dá é muito prejudicial, entendeu? Então, assim, dá muito trabalho. Então, assim, não é qualquer um. Não é que eu sou maravilhosa. Não, porque eu tive momentos que eu falo, Senhor, prefiro morrer. Prefiro morrer. Para que eu existo? Sabe aquelas coisas existencial que a gente tem, né? Então, porque isso? Não, Senhor. E aí eu lembro que eu falava assim para o Senhor, eu sempre orei bastante, né? Antes de casar, então eu ia até em consagração de manhã com a minha mãe. E aí eu sempre falava, Senhor, se não for da tua vontade, né? Que eu me case, o Senhor me mostra, o Senhor tira do meu caminho, né? Pode ser, sei lá, que eu tenha fechado meus olhos, né? Mas hoje eu sei que o Senhor tinha um propósito na vida do meu marido e na minha também. Então, porque senão eu tenho certeza que o final não seria esse.
não que eu cheguei no final, porque eu tenho muita coisa ainda para ver, mas o Senhor, a gente não teria chegado até aqui, né, com um testemunho, né, e sim com uma história triste que não deu certo, como muitas histórias que a gente ouve por aí. Então, assim, não Então, indico para ninguém. ele falou que ele não estava mais indo na igreja, que ele tinha os amigos dele, mas que ele também tinha um trabalho, né? E esse trabalho dele é que era o problema, né? Então, ele não me falou sobre isso. Não, Ele não me falava não sobre falou isso. logo do início. Nunca me falou sobre isso. Na verdade, com o dia a dia, de verdade, eu nunca ele não me falou assim abertamente. Então, no dia a dia, como eu via as amizades dele, iam muitos amigos em casa, muitos amigos, então ia assim, vários rapazes. E eu assim, Uhum. eu fui criada com as minhas irmãs, né? Então sempre era só menina em casa. Então, aí eu casei, então de repente iam muitos amigos dele lá. Então eu sempre ficava meio assim estranho e ele me falava assim: "Ah, sabe aquele menino? Aquele menino faz isso e aquilo. Aquele Uhum. menino, ele acabou de sair da cadeia. Aquele outro acabou de, né, roubar assaltante de carro, dos bons, né?" Uhum. Então, assim, eu ficava passada, assim, porque era totalmente distante da realidade que eu cresci, né? Não tinha amigos dessa que cresceram, né, nesse contexto de criminalidade, de que drogas que fosse, mas eu não tinha. Então, as meninas da escola a menina da escola tinha 13 anos, engravidou. Aí, nossa, a gente ficava assim, nossa colega, né, engravidou. Então meus pais sempre ficavam, né, fazendo assim, protegendo, e a gente naquela proteção toda, né, de vida, assim, de realidade mesmo, que eu não sei se foi muito bom também, mas que, né, me guardou de ter feito também coisas erradas, né? Então Uhum. eu não convivia com pessoas dessa que tiveram, que cresceram, né, nesse contexto de criminalidade, né? Então, assim, as amizades dele eram todas aquelas. Então, e fora que assim, não quero ir para a igreja. Não queria ir para a igreja. Aí, eu vou fazer um esquema ali, essas coisas assim. Então, para mim eu abominava. Então, assim, para mim era um horror aquilo tudo, sabe? O linguajar dele era diferente, Ou né? seja, Então era muito ele mudou totalmente o que ele era antes de totalmente. casar, né? Ele tirou a máscara, falou, agora você vai Tirou. ver como eu sou mesmo e vai ser assim. Não, E vai ser assim, não e quero saber de você tem Deus. que aceitar. Você tem que aceitar. E Uhum. aí, como ele achava que eu era um gatinho, um mansinho, e eu não era, Uhum. não foi bem assim. Então, assim, eu não aceitei e eu brigava. Nossa, a gente brigava todo dia. Então, assim, imagina, eu tinha acabado de me casar e todo dia a gente brigava. E assim, desde o começo do casamento eu queria ir embora. Eu queria ir embora, então eu falava para ele, não, vou embora. Então, já que você quer viver essa vida que você leva aí, você leve sua vida, eu não quero. A gente já acaba tudo por aqui, a gente já nem tem filho mesmo. Não casei por causa de coisa, de filho, né? Então a gente acaba. E aí falava, não, eu preciso, né? Eu quero ter uma família, eu quero mudar de vida, eu quero ter um futuro diferente, eu quero ter filhos, eu quero ter uma família, né? É como eu não tive, porque ele, né, ele cresceu longe do pai e da mãe, né? A mãe próxima, só que não criada por ela, assim, foi criada pela avó. Então ele tinha muita falta daquilo, de ter uma família, e ele falava assim, não, eu não quero, eu quero ter uma família, eu quero ter uma família com você, eu te amo, não sei o quê. E daí eu falava assim, não, eu vou embora, eu não quero saber. E porque para mim eu sempre fui assim muito prática, né? Então assim, dá. Se não dá, a gente já encerra por aqui. Só que não, né? Então eu já aí aquele peso todo de 9 anos
de ter namorado durante 9 anos já caiu sobre mim, então eu já me senti muito culpada, envergonhada, né? Falei assim, tudo bem, né? Já tenho muitos motivos aqui para me separar. Só que vergonha, né? Eu sentia muita vergonha. Como que eu vou falar para as pessoas sobre isso, né? Que eu me enganei. Nossa, quanto tempo namorando para casar com uma pessoa que você não conhece? Então, assim, eu Então, já sentia. o Diogo, ele não falou para você logo assim que ele era do crime, né? Ele não falou. Não. Mas você começou a perceber algumas coisas que ele fazia diferente. E diz uma coisa para mim, Jô. Ele chegou a usar entorpecentes. Como é que era esse novo Diogo aí que você conheceu depois que você casou? Então, ele usava, que eu fiquei sabendo depois que ele parou de usar. Né? Depois que ele parou de usar, que ele me falou. Agora eu não faço mais. Porque quando Ele tinha, fazia, tipo, ele nunca demonstrou, ele nunca chegou, ele nunca dormiu fora, ele na época nunca fez isso dentro de casa. Ninguém, o pessoal, nem a família dele, porque quando eu fui morar em São Paulo, nós moramos no mesmo terreno, da mãe dele e da avó. Nem a família dele sabia o que ele fazia. Então o Diogo porque era ele quase um 007. é bem e Tipo, ele agente secreto. E assim, ele não deixava que as pessoas que estavam envolvidas com ele nessa vida, ele não permitia que as pessoas falassem isso para a família dele, para ninguém saber e nem não se decepcionar com ele, porque ele sabia que não estava certo, né? Então, mesmo no testemunho que ele vai contar também, outra, né, Na próxima, no oportunidade. nosso próximo podcast. E muitas das perguntas que a gente faz aqui é porque a gente conhece o testemunho dele, por isso que Isso. a gente faz. Tanto a gente conhece o testemunho da Jordana, que ela deu como é que é o nome mesmo evento. da onde que vocês contaram na igreja de vocês? Agora eu esqueci o nome. Do Celebrando a Recuperação. Isso, a gente viu o seu testemunho e depois a gente viu o testemunho do Diogo, né? Então, a pessoa que está assistindo aí, o Diogo no próximo podcast vai estar, e aí ele vai contar a parte dele, né? A parte dele, a parte do 007 que estava ali escondida, né? O James Bond. O James Bond. Então, aí que eu ressalto aquela coisa assim, não é que eu casei e aceitei o que ele fazia. Eu nunca aceitei. E ele não me falou isso abertamente. E é possível, sim, a gente casar com uma pessoa e não saber de muitas coisas que ela faz. Porque ele não, igual eu falei para você, ele nunca dormiu fora. Então já seria uma coisa assim que para mim, se ele não voltasse, ele já não ia me encontrar no outro dia, sabe? Então, então assim, ele me conhecia também. Então, nós temos nossos limites. O Senhor também respeita os nossos limites. Então, as coisas que eu fiquei sabendo, que para mim já eram motivos de, assim, porque assim, você ser enganada, um monte de coisas que você ouviu era mentira. Então, é muita frustração, né? Da vergonha, né? A gente se sente ai, como eu sou burra, né? Como eu fui burra, como que eu pude, né? Como que pode eu me achava, quer dizer, a gente se acha muito inteligente, né? Muito esperta e tá arrasando, tem um namorado bonito, ele era bonito, cheiroso, né? Sempre estava bem vestido, me dava presentes, todas as ocasiões, sempre me deu. Até isso não mudou. Mas naquela época, assim, então, assim, para uma menina que está começando a vida e tem um relacionamento, uma pessoa assim, maravilhoso, né? Maravilhoso, um príncipe. Então, ele era um príncipe, assim, maravilhoso. Então, tirando, assim, né, as dificuldades da vida, assim, para mim isso não contava, mas não tinha porquê, não. Então, assim, foi mais a parte que me pegou foi mais a mentira mesmo, né? E ter sido enganada. E, assim,
quando ele falou para mim que usava, que fez uso, né, de drogas, essas coisas, ele tinha parado já. Então foi até depois que a nossa filha nasceu. E ele falou, já tem 2 anos que eu não uso mais. Eu falei assim, como assim? Como assim 2 anos que você não usa mais? Então, assim, eu fiquei, assim, uma pessoa insegura também, sabe? Porque cada vez como ele queria me contar tudo de uma vez e eu não quis ouvir, ele foi tentando me contar aos pouquinhos. Isso Conta a gota. durante muitos anos. Né? Porque ele queria se livrar disso. Então, eu acredito hoje, depois que nós fizemos o Celebrando a Recuperação, né? A gente acredita que a cura vem do falar. Você fala do que você fez, tá na Bíblia, né? Nós devemos. Como chama? Nós devemos contestar, falar uns para os outros, né? As coisas. Então, assim, ele tava no caminho certo, mas eu não estava preparada para aquilo. Jamais. E eu não queria ouvir, não quero ouvir, pode parar de falar. Eu falava assim pra ele, para de falar, não quero saber, não quero saber, ixi, porque eu já ficava nervosa, a gente já começava a brigar, já era outra coisa para brigar. Então, assim, ele foi me contando aos pouquinhos e depois de 2 anos aí minha filha nasceu, depois que a minha filha nasceu, o que ele falou? Eu parei de usar o que eu usava. Aí já foi outra coisa de briga, então eu era uma pessoa muito insegura, porque eu imaginava que a qualquer momento ele ia me contar mais alguma coisa que ele tinha feito. E eu ficava imaginando coisas, né? Então eu fiquei assim, uma pessoa. Quando a gente começa a imaginar coisas, a gente quer controlar, né? O que vai acontecer no próximo passo. Então eu me tornei uma pessoa controladora também. Porque eu não queria. Né? Mas isso também durou um processo. Que eu não fiquei controladora de repente. Por causa dessas coisas que foram acontecendo, né? A insegurança, a vergonha foi aumentando, a culpa. Então, eu já me sentia assim, como que eu vou falar isso para alguém? A minha família, então, nossa, não podia nem imaginar o que estava acontecendo. Então, quando o Diogo conta o testemunho dele, dá a impressão que aquela vida, aquela situação que ele levava, eu já fiquei ciente desde o início do casamento e não foi, não. Demorou um tempão para mim, para eu saber, porque realmente eu não queria saber, eu não queria nem imaginar, porque o que eu imaginava já me torturava. Então, assim, já eu casei, não vou me separar? Então vamos um pouquinho de cada vez. Então ele ia mudando algumas coisas, sabe? Então, assim, não é do nada, não é nada, assim, não é que ele realmente foi melhorando. Ele foi melhorando, consertando uma coisa aqui, uma coisa ali, e o Senhor ia me dando um renovo cada dia para eu poder continuar. Porque eu não queria, realmente. Quando eu chegava à noite, eu falava para o Senhor, eu não quero mais. Não quero mais, eu desisto, eu não fui feita para isso. Então, assim, o Senhor no outro dia me dava um renovo e vinha no meu coração aquela piedade, né? De, não, imagina uma pessoa contar um testemunho, né? Que hoje, né, para a honra e glória do Senhor, ele conta. Então, eu já tinha uma fé, assim, uma esperança de que o Senhor podia reverter essa situação, essa vida, essa história, né? Que ele cresceu e que eu fui conhecendo aos pouquinhos. Então, assim, o Diogo, quando ele decidiu contar para você, logo que vocês se casaram, ele já tinha a intenção de largar, de sair da criminalidade, ou, na verdade, não, ele queria, assim, tipo, eu vou contar para ela e tá tudo resolvido. A partir de que momento, eu não sei se já o fato dele contar foi porque ele queria uma ajuda, ou se, na verdade, ele queria agora, já que você vai morar, porque eu lembro que você foi morar lá para os lados da casa do familiar dele, né? Então, ele pensou, eu imagino, já que ela vai morar para cá, ela precisa saber quem eu sou, o que eu faço, o que eu deixo de fazer,
Então, quando ele falou com você, ele tinha a intenção já de largar tudo que ele tinha ou não? Então, quando ele se abria comigo, ele realmente sempre passou sinceridade de que ele queria deixar, que ele não queria essa vida, que ele queria realmente ter uma família, né? Mas acontece que uma coisa é você querer, né? Igual, né, uma pessoa que usa droga. Uma coisa é a Não. pessoa querer. Outra coisa é aquela facilidade que ela encontra de estar aquela vida. Porque o inimigo, ele dá o banquete, né? Ele entrega na sua mão. E se você não sair de dentro da sua casa, vem a gente bater na sua porta para te trazer. O banquete que o inimigo quer te trazer. Então, assim, tem essa comodidade. Então, por mais que ele quisesse, lá dentro do coração, o espírito dele estava gritando, né? Porque ele cresceu na igreja também, ele sabia que aquilo estava errado, a facilidade, né? As amizades, aquela vida cômoda, aquela coisa toda, era mais forte, porque ele estava ali, a gente estava ali, naquele meio. Então, assim, E ele trabalhava fora normal, Jordana, ou não? trabalhava, ele sempre trabalhou, desde que eu conheci ele, ele sempre trabalhou. Ele tinha o emprego dele e tinha essa vida, né, por fora, né? O segundo emprego, ele tinha um segundo emprego. Jordana, deixa eu te fazer uma pergunta. Durante esse período em que você estava vivendo essa situação, de querer até sair desse casamento, de clamar a Deus, o que eu estou fazendo aqui, onde eu fui parar, essa vergonha toda. Suas irmãs, seu pai, sua mãe, você nunca deixou transparecer a tua angústia, a tua tristeza? Nunca ninguém percebeu? Não, nunca ninguém percebeu. Nunca ninguém percebeu. Porque eu sempre fui, como eu falei, eu sempre fui quietinha. Então, das minhas irmãs, da minha mãe, todo mundo lá, eu sou quietinha. Então, essa quieteza toda dá para você esconder muita coisa, né? Então, assim, e por incrível que pareça, foi o momento em que eu mais tive vontade de falar. Então, assim, por dentro de mim, eu queria gritar tudo aquilo, sabe, que eu estava passando, mas a vergonha, né? A culpa. E outra coisa, eu pensava assim, se eu falar com a minha família, se eu reclamar do meu marido, eu sei que o meu pai, ele vai querer me proteger. Ele vai ser totalmente imparcial. Não, vai ser totalmente parcial. Ele vai estar totalmente ao meu favor. Então, ele não vai conseguir enxergar e nem ter piedade como eu estava vendo o Diogo, sobre o que ele me pedia, sobre o que ele falava assim, não, eu quero ter uma família, eu quero sair dessa vida, eu quero, né? Então, assim, eu tive um olhar misericordioso que o Senhor colocou em mim, porque não era de mim, entendeu? Não é de mim, assim, não que eu não seja, porque eu sou cristã, então todas as minhas vontades eu peço para o Senhor que seja a vontade dele. Então, assim, eu tenho que ser uma pessoa misericordiosa, eu tenho que ser uma pessoa piedosa. Muitas vezes eu não sou. Naquele momento, e muitas vezes que o Diogo falava para mim que gostaria de sair daquela vida, eu realmente acreditava, né? Eu realmente tinha piedade dele por estar vivendo aquela coisa, aquela situação, aquela história toda que ele teve de vida, de viver longe da família. Então, assim, eu tive piedade e comecei a orar. Pedia para o Senhor me dar sabedoria, só que de verdade, tinha vezes que eu queria desistir de tudo mesmo, eu não queria continuar, porque era uma vida assim, era um casamento meio que só para mostrar, né? De fachada. De fachada, porque por dentro eu estava totalmente infeliz, eu não era feliz, era só, ninguém percebia, eu sempre estava sorrindo, sempre. Tenho fotos da época, e engraçado que tem umas fotos que eu sei muito bem o que tinha acontecido naquele dia, e o meu sorriso eu conheço,
né? Então, assim, eu sempre estava sorrindo, eu sempre estava muito bem. As pessoas perguntavam, você está bem? Eu estou bem. E eu por dentro pensava assim, eu tenho todos os motivos para ser uma pessoa deprimida. Sim. Não estou comparando com depressão, não estou falando nada disso. Uma pessoa deprimida né, um estado de tristeza, né, que nos abate, que nos derruba. Então, assim, eu podia... Então, assim, eu pensava assim, não vou levantar amanhã eu vou ficar o dia inteiro na minha cama chorando, porque eu não quero levantar, não tenho porquê. Só que não. Então, quando eu acordava, eu lembrava da palavra do Senhor, né? Que ela se renova todas as manhãs. Então, o Senhor falava muito no meu coração. Eu sempre fui muito de cantar na igreja. Então, tem muitos louvores que falam, né, com a gente, assim. Então, quando eu casei e fui morar lá, eu não tinha CD, não tinha CD naquela época, né? Era fita. Era fita. Então, eu não tinha. Ficou tudo aqui era tudo da minha mãe. E eu pedi para ele comprar para mim começou naquela época os CDzinhos, né? Tinha uns CDzinhos. Compra um CD para mim cantar. Não tem um CD para me cantar. Então tem uns CDzinhos que era até de revista que eu colocava, ficava o dia inteiro cantando e eu cantava e aquilo me dava tanta força e o Senhor falava tanto comigo, né? Para esse negócio de desistir, de enfrentar a autoridade do Senhor, porque muitas vezes nas nossas brigas, ele me falava coisas assim, que você não pode fazer assim comigo, você tem que me respeitar, que eu sou seu marido e tal, assim, mas eu vou respeitar o marido que serve ao Senhor, e o Senhor me dava autoridade, sabe? Então eu sei que aquilo lá era autoridade do Senhor para eu falar aquilo realmente, né? Para falar que eu nunca vou deixar os caminhos do Senhor, que ele ia ser um homem de Deus, né? Que ele ia falar a palavra do Senhor, que a vida dele era para... E o inimigo, ele não quer, né? O inimigo, ele quer usar todas as armas para poder destruir, né? A missão do marido, né? Da família na Terra. Então, assim, o inimigo, ele tentou isso desde que ele era pequenininho e o Senhor me fez, né? Pensando nisso. Pensando nessa história que o Senhor queria construir para nós. Então, assim, eu sempre tive muita fé, né? E falava para o Senhor, Senhor, não foi isso que nós combinamos, mas eu confio no Senhor, né? Não foi isso que nós combinamos, Jesus. Eu orei, Senhor, eu orei. Sabe assim, tipo, meio que aquela coisa de, Senhor, sempre orei. Como assim, né? Como assim? Como que pode estar acontecendo isso comigo? Né? Então, nessa época, eu falava assim, por que, né? Como assim aconteceu isso? Tipo, foi pega de surpresa. Então, eu aprendi durante esse processo, né? Que o Senhor faz o que Ele quer. O que Ele quiser, na hora que Ele quiser. E se Ele tiver que usar a minha vida, foi a experiência primeira na minha vida com o Senhor, muito grande, assim, para eu poder transformar a minha vida também. Porque, assim, a fé para eu poder viver o que eu vivi depois, né? Então, assim, depois de um tempo que foi o período da doença, né? Do câncer que eu tive, que tratei, foi com essa fé. Antes disso, Jordana, você em nenhum desses momentos da sua vida, você pensou em desistir de Jesus, né? Eu não entendi a última parte. Tipo. Meu pai perguntou se nesse período chegou a algum momento que você pensou, eu vou desistir, não vou mais servir a Jesus, ou não? Não. Você sempre estava ali agarradinha. Não. O Diogo não quis ir para a igreja, você obrigava ele ou você ia sozinha? Eu ia sozinha. Eu ia, a irmã Hilda, né, a avó do Diogo, ela também ia para a igreja, então eu sempre ia com ela. Quando ele não queria ir, eu ia. E meio que ele era obrigado, né, a ir, né, porque ele voltou foi um pouquinho obrigado, né, porque eu falo, não vou deixar, aí eu lembro daquele versículo que fala, nem
nem a morte, nem a vida, nem os anjos, né, nem os principados podem me afastar do amor do Senhor. Então, por mais que nem a altura, nem a profundidade. Então, esses versículos falavam assim, gritavam assim na minha mente, no meu coração, assim, não vou deixar o Senhor, não vou. E o Deus que eu sirvo, ele pode mudar essa situação, ele pode fazer o que ele quiser. E quantos anos que foram até a conversão, assim, do Diogo, assim, real mesmo, que ele deixou tudo que ele fazia de errado e veio para Jesus de fato? Quantos anos foi isso? Então, menina, nós continuamos, né, servindo ao Senhor na igreja, a gente sempre estava na igreja, né? Nossos filhos nasceram. Mas o Diogo era sempre uma pessoa muito difícil, né? Ele era uma pessoa difícil. Então, até por causa dessa vida, assim, que ele levou. Então, assim, tem tudo uma personalidade, um caráter que foi moldado ali naquilo, né? E que só Deus muda. Então, assim, eu sempre insistia muito com ele, né? De certas coisas que ele fazia. E e aí eu brigava muito. Então, aí eu tava já, igual que eu falei, querendo controlar tudo, né? Então, assim, foi mesmo a conversão dele mesmo, que ele contou no testemunho, foi durante o tratamento que eu tive, em 2016. Foi. Que o Senhor, né, que virou assim a chavinha e pronto, outra pessoa, outra fala, né? Outro testemunho de vida, né? Porque então, quando eu via ele assim falando, né, coisas assim, assim, é engraçado quando a gente é casada com a pessoa, a gente sabe, né? A gente conhece a pessoa, assim, aí tipo assim, ele pode enganar qualquer um. E a mim ele não engana, né? sim, sim. E Mas aí, então, a questão da doença foi um divisor de águas, então, tanto para foi, você como para ele, foi, né? Porque foi. então, ele deixou a criminalidade, mas ainda não conseguia se entregar 100% para Deus, né? Não, Isso não. Ele aconteceu, continuou. de fato, de fato, então, aconteceu na hora que vocês descobriram. Então, conta para a gente um pouquinho, Jordana, como é que foi a questão do diagnóstico, como que descobriu. Uhum. Então, eu trabalhava, né? Trabalhava numa indústria, até porque quando eu casei, o Diogo não deixava eu trabalhar, né? Então, eu brigava muito com ele, porque eu queria muito trabalhar. Porque um dos nossos planos que a gente tinha feito antes de casar é que eu ia trabalhar, que eu ia fazer a faculdade, né? Então, eu não tinha planos de viver aquela vida assim, dependendo do meu esposo. Eu queria realmente trabalhar, fazer alguma coisa, né? Na minha vida, assim, comprar nossa casa, todos esses planos que eu tinha. Então, quando eu casei, e que um dos motivos das nossas brigas era que ele não deixava eu trabalhar. Não, você não vai trabalhar. Você não vai trabalhar. Já uma coisa. Não deixava. Mal falar com as pessoas na rua ele deixava. As pessoas não podiam nem me cumprimentar. Então, assim, era aquela prisão total, assim, e eu me sentia assim, que você sabe quando você pega uma pessoa, e eu sou tranquila, né? Só que me prendeu, meu filho, acabou. Tanto que ele brinca comigo, eu sou super espaçosa, né? Eu sou pequena, mas eu sou espaçosa. Na cama, a cama é só minha. De deixar. Aí ele não deixava eu trabalhar. Só que aí, durante todos esses anos, nós fomos, né, melhorando. Então, eu trabalhava numa indústria e então a empresa estava fechando e deixa eu ver, foi bem no finalzinho, a empresa estava quase fechando. Eu descobri que eu estava meio me sentindo meio estranha e a doença realmente é como se fosse uma gestação, né? Então deu positivo, ele achou até que a gente estava grávida, assim, mas era uma coisa assim, né, que não dava para imaginar, porque o Diogo
ele era operado, ele tem vasectomia. E eu, né, e assim, já tinha 9 anos, o João Pedro tinha 9 anos que ele tinha operado. Então, assim que o João nasceu, ele operou. E daí eu falei assim, não é gestação, mas eu sentia muitos sintomas de gestação, e eu pensava assim dentro de mim, assim, não é gestação, tem alguma coisa estranha, né? Eu sentia muitas coisas. E uma delas era os sintomas de gestação. Tanto que daí eu tive algumas hemorragias, fui parar no hospital, né? E fiz uma curetagem, fiquei internada um tempinho. Na noite, fiz curetagem em 2016, isso foi em agosto. Ó, tá fazendo. Isso você tá achando que era um bebê e que você tinha perdido, então. Então. Só que quando fui para o hospital, porque eu estava tendo uma hemorragia, foi feito o ultrassom e o médico já viu, ó, não tem bebê aqui, né? Só tem um monte de bolinhas que é como se fossem cachinhos de uva, e isso chama mola e datiforme. E a gente tem que fazer uma curetagem, porque ela continua crescendo e isso é muito perigoso. Então, tudo bem. Daí, tudo bem. Para mim, tava tudo bem. Não sofri em nada. Fui no outro dia, me internei, fiz a curetagem, né? Porque a ideia de neném para mim não tinha mesmo, né? Nunca pensei nisso. E fui. E a mola que eu tive foi mola completa. Porque eu vou falar assim, explicar um pouco, porque pode ser que algumas pessoas conheçam, né? Então eu tive a mola completa, que é só a mola. E tem as mulheres que têm a mola parcial, que tem um feto e tem a mola, que são as bolinhas. Só que durante um período, um tempo de gestação, o bebê acaba falecendo. Então, eu não tive o bebê, o feto, eu tive só a mola. Então, eu fiz a curetagem em agosto e em novembro de 2016 eu fui demitida da empresa. E daí eu ia tratando, né? Meio que tratando Fiquei com algumas coisas assim, cisto, então tinha alguma hemorragia, então tinha algumas coisas assim que estavam ainda me perturbando. Só que os médicos não souberam tratar direito o acompanhamento da pós-mola, né? Da pós-curetagem, que foi o que fez voltar. Que eu tinha um pedido de ultrassom, que eu tinha pego com o médico quando eu tinha convênio, e ele falou assim, daqui a um mês você faz. Só que esse um mês não teve, porque eu fui mandada embora. Aí, quando eu fui mandada embora, eu estava com o pedido do médico, e eu falei assim, não, vou pagar e vou fazer ultrassom, né? Porque eu já passei por tudo isso, agora eu vou cuidar da minha saúde, né? E quando eu fiz o ultrassom, apareceu lá uma massa vascularizada, e a moça que estava fazendo o ultrassom, acho que era médica, né? O médico que faz ultrassom, ela falou assim, olha, você precisa procurar um médico urgente, porque é muito grave, né? E você é uma moça nova, você precisa cuidar disso. E aí eu falei assim, moça do céu, acabei de ser mandada embora, não tenho convênio, não tenho nada. E foi assim. Então, assim, saí de lá, falei para ele, amor, voltou a mola. E daí a gente ficou meio estagnado, né? Meio assim, surpreso. E em dezembro, ele ia estar de férias. Esse ultrassom eu fiz em dezembro. No meio de dezembro, ele ia estar de férias, daí eu falei para ele, ó, amor, vamos ver o que a gente faz. Vamos viajar, que a gente já tinha uma viagem marcada, né? A gente ia para casa da bisavó dele. Vamos lá mesmo assim, e a gente vê o que a gente faz. Eu estava muito tranquila até. Sim. Vamos ver o que a gente faz. Aí peguei, fomos lá para viajar, e eu só pesquisando, né? Pesquisei tudo sobre a doença, desde o começo eu já tinha pesquisado, porque eu tive a mola, então fiz a curetagem e acabou. Mas quando ela voltou, eu continuei pesquisando e vi o agravamento, né? Do que aquilo podia acontecer. E aconteceu. A gente estava lá na casa da avó dele, e eu pesquisando, procurando
sobre a doença, eu achei um grupo no Facebook, Uhum. que são pessoas que tiveram a mesma coisa. Um grupo, Sim. assim, com muitas pessoas, né, inscritas. E aí eu peguei e mandei um convite, pedi para participar e escrevi, né, a minha história lá. Porque eu vi também que tinha um médico lá que respondia as perguntas. Eu falei assim, nossa, eu preciso, né, saber o que eu faço agora. Sim. Porque eu fui nos médicos aqui em Sorocaba, no posto de saúde, no PA, o médico falou assim, você tem que entrar na fila igual qualquer outra pessoa. Pode ser que você consiga, pode ser que você não consiga. Tem gente que não consegue. Eu fiz ele com a assim, de amor do céu, não volto nunca mais nesse lugar. Não vou nesses médicos. E aí foi graças a Deus, o Senhor usou aquele médico lá, eu mandei a mensagem para ele me respondeu, me deu o telefone do centro de referência em Mola, de São Paulo. Me deu o telefone da médica e da secretária dela. Só que era dia 30 de dezembro. Uhum. E ele me respondeu naquele dia. Olha e só. aí ele falou assim, ó, me respondeu, ele falou assim, ó, agora você faz assim, faz um exame de sangue e manda para mim, que eu quero ver quanto tá o seu beta, porque o beta-HCG, que é o hormônio da gravidez, ele aumenta, né, além do normal. Então, assim, já dá para caracterizar a mola pelo beta-HCG e o quantitativo. É. E daí eu peguei e fiz, mandei para ele falou assim, olha, não tá tanto, não, mas era 100 e pouco que tava. Mas mesmo assim você vai, espera dar dia 3 ou 4 de janeiro e você liga para a doutora no consultório dela. Daí tá. Eu peguei e já falei pro Diogo, amor, vou conseguir falar com a médica. Quando for nesse dia, eu já vou deixar minha mala pronta. Eu já tinha uma mala pronta para eu fazer uma cirurgia para eu ficar internada. Então, assim, eu tinha minha convicção na minha mente que eu ia ser internada. Então, sem tava ninguém tudo nem nada. nem nada o que ia acontecer. Então, assim, ó, se eu for internada, tá tudo pronto aqui. Ó, tal coisa tá aqui, outra coisa tá ali. E assim, voltando só um pouquinho, Uhum. eu fui demitida da empresa. E nessa coisa, eu fiz muitos planos. Então, como eu falei para você, eu tinha me tornado uma pessoa controladora. Então, assim, eu planejei tudo certinho. Então, em janeiro de 2017, eu ia tirar minha carta de motorista, eu ia reformar o meu apartamento, eu ia fazer um monte de coisa com o dinheiro da rescisão que eu ia ganhar, porque eu ia ganhar bem. Uhum. E eu fiz todos esses planos. Só que o Senhor tinha outros planos para mim. E em 2017, no dia 5, eu consegui marcar uma consulta com a doutora. Ela me cuidou muito bem, doutora Su, maravilhosa doutora. Cuidou de mim e falou assim, e chamou a gente para conversar e falou assim, olha, o grau, o risco dela é 3, né? Foi falar todas aquelas coisas quando ela falou assim, ó, preciso conversar com vocês. Aquele dia, eu cheguei 8 horas da manhã lá, que ela me atendeu, 5 horas da tarde que eu terminei de fazer exames. Eu fiz exame o dia inteiro. Eles me examinaram de me revirar. A cabeça. Aí, quando foi no último exame, ela chamou nós dois numa salinha separada. E aí, igual filme, né? Vem, a gente precisa conversar com vocês. E já levou a gente lá na salinha. Eu falei assim, pronto. É aquilo lá que eu tinha lido lá do câncer, e eu vou ter que fazer quimioterapia. Então, olha a controladora agindo aí. Tá tudo dentro do meu plano. Tudo que ruim que ia acontecer. Tá tudo dentro do meu plano. Não? Então, assim, já sabia de tudo. Fui lá muito tranquila. O Diogo ficou muito triste, né, quando ela falou que era o câncer, que tinha voltado, que estava grave porque ele era vascularizado, que eu tinha que fazer a quimioterapia mais forte e eu meu cabelo ia cair. E aí eu só ouvindo, aí ela falou, mas tem 100% de cura.
E eu só ouvi isso. Eu Só o não 100%. ouvi mais nada. 100% de cura, então tá ótimo. Eu faço qualquer coisa. O que é para fazer? Qualquer coisa eu faço. Você vai ser internada segunda-feira. Isso era uma quinta-feira, dia 5 de janeiro de 2017. Segunda-feira você vai ser internada, porque como ele está vascularizado, você precisa estar internada. E eu vim para casa, peguei minhas irmãs vieram me visitar, todas minhas irmãs. Nós fizemos uma oração, né? Minha irmã, a Viviane, me trouxe uma caixa com um monte de lenço bonito. Eu falei assim, olha, irmã, se minha mãe, né? Minha mãe tem Alzheimer, ela falou assim, ó, se a mamãe tivesse aqui, ela ia falar para você, vai e faz. Vai que a gente vai estar cuidando de você, de tudo que tiver, né? Então, minhas irmãs me deram todo esse apoio que eu sei que se minha mãe tivesse boa, ela teria feito isso. Então, foi muito importante, né? Esse momento. Então, assim, nós oramos, e eu não tinha nem um pensamento assim de que eu estava me despedindo de alguém, não. Era só uma fase, né? E um momento que eu passaria. E foi o que o Senhor fez. Então, assim, eu fui dia 9, fui internada, tudo pelo SUS, né? Tudo pelo SUS. Fiquei num lugar ótimo, porque como é uma doença gestacional, eu fiquei na maternidade, então eram os lugares melhores lá do hospital que tinha, na maternidade. Então, comecei a quimioterapia no dia 9 de janeiro de Isso você em 2017. São Paulo. Isso em São Paulo. É, Morando em Sorocaba. é. E Eu morava em Sorocaba. e quanto tempo de internação foi, Jordana? Então, eu fazia as sessões no primeiro mês internada. Então, eu ficava durante as sessões, no outro dia eu ia embora. E aí, assim, na segunda-feira, segunda e terça, então eu ficava internada 2 dias, né? Eu fazia uma na segunda e uma na terça. Daí na quarta eu ia embora e eu ia lá para casa da minha sogra, da avó do Diogo, lá em São Paulo, Sim. né? Eu pegava o Uber e ia. No começo o Diogo estava de férias ainda, né? Que ele saiu de férias no final de dezembro e até 20 e pouco de janeiro ele ainda estava de férias. Então ele me acompanhou nesse período, então ele ia me buscar lá depois que eu terminava e depois a gente voltava para casa da avó dele. A gente ficamos lá um mês. Eu não lembro se ele ficou comigo lá um mês em São Paulo. Eu acho que ele voltou por causa das crianças, né? Para ele, né? Porque para eles não estarem assim. O João tinha 9 anos e a Júlia tinha uns 3, 9, 10, uns 12, uns 14 anos a Júlia tinha, né? Então ele voltou para cá e eu fiquei lá um tempinho. Fiquei sozinha assim durante os 15 primeiros dias da quimioterapia. Tanto que a médica falou que meu cabelo ia começar a cair no 14º dia. E no 14º dia, meu cabelo começou a cair. E assim, eu vim pra cá uma época, cortei o cabelo mais curtinho. E quando eu voltei, eu já voltei carequinha. E aí eu peguei, já no dia que eu fui, que eu sabia que meu cabelo ia começar a cair, já levei os lenços que a minha irmã me emprestou. E quando eu voltei pra casa, lá em São Paulo, eu mesma raspei minha cabeça. Daí eu vou raspar minha cabeça, porque é uma coisa assim, você faz, vai tirando, vai caindo o cabelo, sabe? Vai caindo. Então, assim, eu peguei e raspei. Eu mesma raspei com a Gillette. Quando eu olhei no espelho, eu falei assim, gente, que estranho. E engraçado que eu dei risada da minha cara. Eu dei risada da minha cara. Então, nesse momento que você começou a perder o cabelo, isso não. Você conseguiu lidar bem com isso? Foi. Ou você Antes, conseguiu? quando eu imaginava, eu chorei. Só que depois não chorei, não mais. Então, assim, é isso aí.
E o Diogo, as crianças, como é que se comportaram nesse período aí? Eles ficaram muito agoniados, muito angustiados? Então, meus filhos, graças a Deus, eles foram muito fortes também, né? O Senhor cuidou muito dos meus filhos nessa época, né? Uhum. Tinha pessoas que me ajudavam, que quando começou as aulas, os vizinhos levavam e buscavam o meu filho, porque eu ia fazer as sessões em São Paulo, então eu fiquei ausente totalmente, né? E a minha filha também, né? Foi um período difícil, que eu acredito que tenha sido difícil para ela, né? Porque ela tinha 14 anos e ela também é uma pessoa mais fechada, né? Então, de não falar muito assim. Então, eu acredito que tenha sido difícil para ela, sim. Tudo aquilo que ela era mais velha, mas ela tomou, assim, a posição, né, de responsável. Então, ela cuidou de todo mundo em casa, como se fosse gente grande, né? E eu acredito que o Senhor também tem coisas para restaurar e curar no coraçãozinho dela, né? Por causa desse período, né? Que a gente sabe que não é fácil, né? Imagina, a gente imaginar a nossa mãe, né? O Diogo não, o Diogo foi totalmente, nossa, totalmente. Ele achou, ele realmente pensou que eu ia morrer. Então ele ficou desesperado, mas ele cuidou de mim todo o tempo, né? Todo o tempo que ele podia estar comigo, tudo que eu precisava, ele providenciava. Nos dias que eu precisava ir para São Paulo para fazer as sessões e voltar, porque depois que passou o mês, que eu não fiz mais internada, eu ia e voltava no mesmo dia para Sorocaba, né? Então até a gente ia de ambulância aqui da prefeitura. Eu fui muitas vezes de ambulância. Tinha vezes que eu ia para consulta. Aí alguns cunhados meus foram, o Carlinho, que é o pastor Carlão, que eu não consigo chamar ele de Carlão, o pastor, o Carlinhos e o Antônio foram comigo na consulta, minha irmã Josi, a Viviane, a Elô, né, meu esposo foi comigo, a Júlia já foi comigo, o pastor Elias me levou. Foram 5 meses de tratamento. Só que como eu ia quase todo dia para São Paulo. Só um dia da semana, na quarta-feira que eu não ia, uma semana eu não ia na quarta e na outra semana eu não ia na quarta e na quinta. E toda segunda, terça e sexta eu estava, quinta e sexta eu estava em São Paulo. Então assim, eu chegava exausta, né? Chegava exausta, cansada pra caramba, e fora que a quimioterapia derruba a gente, né? A gente fica muito cansado. Eu só queria dormir, eu só queria deitar, só queria dormir e comer, né? Porque graças a Deus eu não tive essa, eu vomitei no último dia. Na última, o senhor falou assim, ó, você não vai passar mal, mas você vai saber o que vai sentir. Na última sessão, eu vomitei. Então, assim, é uma situação assim que eu falo para as pessoas, viu? Tá passando por isso? Respeita os seus limites. É bom as pessoas que estão em volta saberem também que nós temos aquele momento. Então, aquele momento é para quê? Para você, sei lá, não dá vontade de fazer nada, nada, eu só queria dormir, nada. E comer. Porque eu chegava morrendo de fome. Mas eu senti que o Senhor cuidou de mim ali, assim, muito, muito lá dentro da minha alma, assim, sabe? Porque eu sentia que tava caindo sabe quando joga a gente de paraquedas? E daí você tá caindo. E um dia eu li um versículo tão bonito que falava da águia, que quando ela vai ensinar os filhinhos, ela joga os filhinhos lá de cima, né? Um dia eu estava dentro da ambulância indo para São Paulo e eu me sentia assim, como se eu estivesse caindo de um penhasco. E o Senhor, e eu olhei assim para fora
e tinha as árvores, né? Porque às vezes a gente ia com umas ambulâncias bem pequenininha, tinha só uma arvorezinha, Uhum. tinha só uma janelinha assim pequena. Eu só vi assim a paisagem passando e o Senhor falou para mim assim: aproveita a paisagem. O que o meu pai falava pra gente quando a gente estava viajando, pra gente não dormir, pra gente olhar a paisagem. Olha a paisagem, criança, olha a paisagem. Então eu olhei para fora e vi assim, nossa, era um céu tão lindo, né? O céu estava tão lindo, o tempo estava tão bonito e o Senhor falou no meu coração assim, sabe? Abre o olho. O Senhor falou para mim, abre o seu olho. Aproveita. Porque não era não era o olho carnal, né? Era o meu olho espiritual. O Senhor queria abrir o meu olho. Ele queria que eu visse o que estava acontecendo. E o que o Senhor estava fazendo. Ele estava fazendo o quê? O meu marido estava sendo totalmente transformado naquele momento. E eu não estava enxergando. Eu estava enxergando só aquela situação que eu estava, que era, nossa, eu estou muito mal. Eu quero dormir, né? Eu não quero nada. Não, o Senhor falou para mim, abre o olho. Então eu comecei a enxergar, assim, porque quando eu fiquei doente, eu achava que o meu marido, ele começou a cuidar de mim porque ele ficou com medo de eu morrer, só por isso. Não porque realmente ele me amava ou porque ele queria cuidar de mim mesmo, né? E por toda aquela insegurança que eu fui tendo por causa do tempo, do que nós passamos, aquele medo, né? Ai, tudo que ele fizer agora é porque ele acha que eu vou morrer, não é porque ele me ama. E o Senhor falou para mim, não, abre o seu olho para você ver. E eu acredito que o Senhor foi me mostrando assim que o cuidado que meu marido estava tendo por mim, e eu achava assim, agora ele tem que fazer mesmo, sabe? Ele tem que fazer mesmo, porque ele já me tratou tão mal durante tanto tempo, ele tem que me tratar bem mesmo. E não é assim, não é assim, né? Não é assim. Nós cuidamos, o casamento que o Senhor deu, nós amamos o amor, o amor sacrificial, né? Sim. Tudo sofre, tudo suporta, né? Então nós alcançamos esse amor com o amadurecimento, mas ele não vem assim, de repente, né? Então a gente acha que a pessoa faz porque a gente merece. A gente não merece, a gente não faz porque merece, a gente faz porque ama. Mas porque Sim. quer o bem da pessoa, né? Não é porque eu mereço. Então, assim, eu achava que eu pensava assim, não, ele tem que fazer mesmo, porque eu mereço. E o Senhor não queria que eu pensasse assim. Então, eu comecei a ver que ele realmente me amava, que ele estava cuidando de mim, que muitas mulheres, durante o tratamento, né, são abandonadas pelos maridos. Era exatamente isso que eu ia falar, que muitas mulheres são abandonadas porque os maridos não conseguem lidar com isso, suportar isso, né? E você vê, né, o cuidado de Deus com você, porque o Diogo, ao invés de pirar e dizer, deixa eu pular do barco que ele está afundando, ele falou, não, eu vou remar junto e a gente vai sair dessa, né? A gente vê a mão do Senhor nisso, né? Ele me falava que eu tava linda. Então, assim, eu não me sentia, né? Porque eu fiquei careca, né? Não tinha cor, a sobrancelha, né? Não tem sobrancelha, a gente não tem cor, a gente fica cinza. Eu tenho uma foto que ele tirou de mim, eu tenho horror. Eu falei pra ele, ó, eu não me vem com essa. Assim, eu não gostava, então assim, não ficava tirando foto, assim, sabe, carequinha, assim. E pra mim, tudo bem. Eu vivi esse momento. Então, eu não tinha por que ficar romantizando nada, né? Então, é duro sim. Tem muitas mulheres que conseguem lidar com isso de ficar careca, a gente fica, não é feio totalmente, porque o Senhor fez, a gente é bonito, né? Mas eu não gostava. Então, assim, eu sempre
amarrava o lencinho, colocava um brinco, um batonzão e um óculos escuro, assim, para poder, falar assim, não, agora tá bom. Porque sem tudo aquilo, então, assim, ele sempre fala assim, não, você tá tão bonita, você tá tão bem, que bom que você tá bem, e cuidava de mim, e tudo assim, tudo que você imagina, ele fazia para mim, tudo. E um dia que me marcou e que eu contei no testemunho foi que eu estava lá, né, na sessão lá fazendo quimioterapia e ele sabe que eu gosto muito de sorvete, né? Eu gosto muito de sorvete. E eu não queria comer nada, assim, aquele dia eu não queria comer, eu só queria dormir. Porque entre as medicações que tem ali, eu começava a sessão, era 9 horas da manhã, e eu ficava na máquina a bomba de infusão, até as 7 horas da noite. Às vezes não pingava, né? Às vezes não pingava no ritmo que eles queriam. Quando dava 8, 9 horas, estava terminando. A enfermeira ficava comigo até acabar. Então, enquanto não acabasse a minha sessão, a enfermeira não ia embora. Então, o Senhor me cercou de muito cuidado, muito. As pessoas que cuidaram de mim, as enfermeiras, as técnicas, eu lembro de cada uma. No hospital, quando eu fiquei internada, tem a Uda, nossa amiga de infância, que quando nós íamos para Sorocaba, quando eu internei lá, eu fiquei sabendo que ela trabalhava lá. E ela ia me ver todo dia. Todo dia ela ia me ver. Oi, Jordana, eu vim te ver, como você tá? Sabe assim, imagina você tá num lugar desconhecido, internada, longe da sua família, e o Senhor manda pessoas, olha, é uma pessoa conhecida, né? É familiar, né? É um carinho, né? Então o Senhor cuidou de mim assim, uma forma maravilhosa. Então, assim, a doutora que cuidou de mim, sabe? Os homens, os motoristas que levavam a gente da prefeitura, no transporte, pessoas maravilhosas, sabe? Que fazia a gente se sentir, não, que bom, cuida mesmo, vocês estão no caminho certo, graças a Deus. Então, assim, a igreja que orou por mim, né? A nossa família que ajoelhou e orou, a igreja inteira, assim, a Viviane mandava as mensagens, né? Falando, a gente está ajoelhado, o pastor colocou a igreja inteira para ajoelhar, para orar por você. Então eu só fechava o olho e ficava imaginando assim, um monte de gente falava assim, eu coloquei seu nome no livro, né? No caderno de oração da minha igreja. Aí outra pessoa lá de outro lugar, e você está no caderno de oração lá da minha igreja, então nós estamos orando por você. Então, a minha fé, menina do céu, foi lá muito grande, muito. Eu imagino assim que o Senhor, ele tinha muita coisa para fazer durante esse processo e foi transformador, assim, no meu coração, o cuidado que o Senhor teve comigo e o cuidado que eu senti pelo meu esposo, né? Porque ele cuidou de mim, assim. Então, um dia que eu estava lá fazendo quimioterapia, ele foi e eu estava dormindo lá e ele apareceu com um milkshake de morango. Ele me deu um milkshake de morango. Eu falei assim, eu me senti maravilhosa. Nossa, porque estava muito, muito bom. E assim, eu era, tipo, eu nem imaginava que aquilo ia me fazer tão feliz naquele momento, sabe? E ele foi, e era longe, sabe? Ele foi lá longe buscar o milkshake, tava até meio quase derretendo já, mas aquilo marcou tanto assim no meu coração, falei assim, nossa, que lindo, né? Que cuidado assim, que ele teve comigo, assim, e ficava até tarde esperando a ambulância voltar para buscar a gente, e a ambulância às vezes não cabia nós dois direito, a gente eu ia em cima dele, assim, sabe? Então, assim, ele passava mal na ambulância, então foi um período bem complicado em que o Senhor restaurou, né, o amor, assim, essa união entre nós, e a admiração, né? Restaurou o casamento de vocês, né?
E também transformou a vida do Diogo por completo, né? Se ele tinha alguma dúvida, Usou doença? isso, se ele tinha alguma dúvida sobre Deus, nesse período ele Ele acertou, viu, falou, né? não, é isso que eu quero. É, Aham. ele E uma viu outra que coisa que é muito importante é essa questão, igual você falou, da igreja, tá toda ali orando, e a importância da igreja nesse sentido, porque tem pessoas que passam por esse tipo de situação e passam sozinha. é, A gente vê muito hoje em dia se falando muito contra a igreja, né? A campanha do inimigo, eu posso dizer isso, a campanha do inimigo é para fazer com que, para desestimular as pessoas de estarem em aliança com uma igreja, frequentarem essa igreja, fazer parte desse povo, justamente porque a unidade, a comunhão faz toda a diferença num mundo desse, né? é verdade. E que nós, assim, nós somos todos falhos, né? Imagina uma igreja unida em oração, menina, não tem inimigo que suporte. Então é isso que ele quer destruir, né? A igreja, assim, a comunhão, né, dos irmãos, assim, porque a gente, se a gente olhar para a vida um do outro, né, a gente não tem motivação, né? Nossa, mas o outro faz tanta coisa errada, fala isso, faz aquilo, fala uma coisa e faz outra, mas se a gente olhar para o Senhor, né, o alvo, né, que ele que guia nossas vidas, que corrige, né, a nossa rota, porque nós mesmos a gente vai por caminhos que não é o caminho que o Senhor quer, o Senhor que dirige, a gente tem que dar liberdade para o Senhor para isso. Mas se não tiver o Senhor como alvo, a gente desanima mesmo, né? Desanima. Então, não é para o homem que nós temos que olhar, nós temos que olhar para Deus, para o Senhor, para o sacrifício, né, de Jesus na cruz que ele fez, né? E a tia Céia está perguntando se depois da químio eu operei de novo. Eu não operei. Na verdade, eu fui 2 vezes ser internada para tirar útero, né? E 2 vezes. Então foram outros momentos assim de testemunho também, porque uma dessas vezes eu fui tranquilo também. Falei assim, tudo bem, vou tirar o útero, tudo bem. Eu fui, passei a noite no hospital lá, e quando foi de madrugada, que a cirurgia ia ser no outro dia, chegou uma moça no quarto comigo. Durante esse tempo todo eu estava sozinha no quarto, e era um quarto para 2 pessoas. Chegou uma moça no quarto, e como era de madrugada, eu ouvi assim, mais ou menos, as pessoas estavam meio que chorando, sabe? E colocaram ela lá quietinha, não ligaram a luz para eu não acordar. E eu continuei, e eu não sou muito indiscreta, né? Eu não quis ser indiscreta, então eu fiquei lá quietinha, assim, só deixando o que aconteceu. Então, eu ouvi, né, eles falando assim, mais ou menos, e entendi que o bebê da moça tinha morrido. Nossa. No parto. E ela foi pro quarto comigo. E tô ali e tô vendo tudo, né? Então, daqui a pouco chegou o esposo, aí a moça chorando muito, e ele chorando, e aí eu entendi que era o nenenzinho, e fiquei na minha, né? E depois foi uma psicóloga conversar com essa moça, e falar para ela que ela tinha que ir no enterro da bebezinha dela, porque era o momento de um luto que ela precisava viver, porque ela não queria ir. Então a psicóloga foi, a psicóloga do hospital foi lá e conversou com ela e falou assim: tudo bem, eu vou então, e pegou e pediu para o esposo dela vir buscar. E nisso ela ficou só ela lá no quarto, só ela e eu. E aí, daqui a pouco eu peguei, a moça foi tomar. Eu tinha ido tomar banho e a moça ficou conversando com a psicóloga. E quando eu voltei, eu entendi que a psicóloga convenceu ela aí no velório, no enterro. E quando eu entrei no quarto, ela estava chorando, e daí eu peguei e falei para ela assim: eu posso dar um abraço em você, né?
Posso te dar um abraço? Porque eu não tinha o que eu vou falar, né? Para uma moça perder o bebê, não tem o que eu vou falar. Tem que confiar em Deus, viu? É a última coisa que a pessoa quer ouvir. É, Você tem que confiar em Deus, viu? Eu confiei em Deus, meu neném morreu. E aí? Não vou falar que tem que confiar em Deus. Tem que confiar em Deus, tem. Mas não é o que a gente vai falar naquele momento. Então eu falei assim, posso te dar um abraço? Eu não sou nada sua, não te conheço, mas eu senti de te dar um abraço, como se eu fosse sua irmã mais velha. Eu posso te dar um abraço? Aí ela me deu um abraço e falou assim: eu não me lembro o que eu falei para ela. Aí ela falou, uhum. ela chorou, e aí eu fiz uma oração. Posso fazer uma oração por você? Fiz uma oração por ela. E ela falou assim: muito obrigada, viu? Muito obrigada, porque né, eu nunca mais vou te ver na minha vida, mas esse momento aqui eu nunca mais vou esquecer. E eu não sei Uhum. por que, né, que você me abraçou por causa disso. Então, mas o Senhor sabe, né? Eu falei assim, o Senhor sabe de tudo, sabe do seu futuro, né? Assim eu falei. E acabou. Ela pegou rapidinho isso, ela já estava se arrumando, chegou a família dela e pegou ela. A moça virou as costas para ir embora. A enfermeira veio e falou assim: Jordana, você não vai mais ser operada, porque tem outros casos mais importantes para ser operado e a sua operação a doutora achou melhor cancelar. E me deu alta. E eu fui lá só para isso. Porque eu não fiz nada É. naquele lugar. Não fiz nada. Foi só para aquilo. Então, assim, eu falei, Uhum. Senhor, não faz nada em vão. Então, assim, o período que eu passei, pelo que eu passei, eu pedi para o Senhor usar a minha vida, né? Falar comigo, transformar, me ensinar o que era para eu aprender, o que eu precisava enxergar, né? Dar valor, né? Dar valor pro, né? Meu marido, pelo que estava fazendo, pela igreja, pelos, né? Pelas pessoas, as pessoas da enfermagem, tanto que eu tinha uma vontade quando eu era mais nova de fazer, né? Enfermagem e eu não tinha conseguido até aquele momento. E eu me admirava muito, né? Aquele trabalho, nossa, tão lindo. A gente, hoje em dia, eu trabalho, né? Eu sou técnica de enfermagem. Eu fiz o curso depois de tudo isso, fiz e falei para o Senhor, o Senhor me deu a oportunidade, eu consegui. E graças a Deus, né? Eu realizei um sonho assim. E peço para o Senhor para que eu seja um pouco do que eu recebi, o cuidado, né, do que eu recebi naquele momento, naquele tempo que as pessoas, que a gente precisa tanto, Uhum. recebi daquelas pessoas da enfermagem, assim, que cuidaram muito bem de mim, né? Então o Senhor mostrou todas as áreas que eu precisava enxergar e dar valor e agradecer a Ele, né? Que era o amor dele, o cuidado dele, ele cuidou de mim, da Jordana. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, eu tô vivendo a vida e Uhum. ninguém tá me vendo, né? Tô vivendo por viver. Não. O Senhor, ele ele me fez, ele sonhou, ele fez desde o ventre da minha mãe, quando ele me formou lá, ele sabia qual que era a trajetória que eu ia viver. Então eu creio, né, que ele escreveu essa história para mim e o Senhor é maravilhoso, né? Ele cuidou de mim, ele cuida. Eu sei que ele tem grandes coisas para fazer ainda na nossa vida e eu tenho fé, né? A, a experiência, né, que eu tive até agora, né, dessas batalhas, né, que nós tivemos. Então, só aumentou a minha fé e a confiança em Deus. Então, a minha vida, assim, eu entreguei nas mãos do Senhor. Então, até da morte, assim, eu falei para o Senhor, Senhor, a minha vida é tua. Então, se o Senhor quiser me levar, eu cheguei assim, sabe? Não a duvidar naquele 100% de cura que a médica me falou. Mas a gente fica tão cansado, tão debilitado por causa daquela medicação que a gente, se acabar ali, tudo bem. Para mim, pelo menos, né? Uhum. Pelo menos para mim. Vai acabar? Eu vou dormir, não vou acordar mais? Tá ótimo. Porque eu tô Uhum. muito cansada, não quero mais. Então, assim, me deixa, sabe? Então, Uhum. eu falei pro Senhor, Senhor, minha vida é a sua, assim. Se o Senhor quiser me levar, pode me levar. Tá tudo
tudo bem, Tá tudo tá tudo bem. certo. Então, Glória a hoje em Deus. dia eu vejo esse negócio da morte diferente. Então, assim, eu não sou mais como antes. Então, eu não posso ser mais. Eu não posso. Eu tenho que me lembrar do que o Senhor fez na minha vida. Eu não posso negligenciar todo esse cuidado. Tudo isso não foi em vão, né? Uhum. Então, assim, quando eu puder, toda a oportunidade que eu tiver de estar falando o que o Senhor fez comigo, eu vou falar, né? E porque o Senhor, ele é maravilhoso, ele cuidou de mim. E eu sei que eu tenho o privilégio hoje de estar falando, né? Porque muitas pessoas que estavam fazendo o tratamento comigo não tiveram o mesmo privilégio, né? Uhum. O Senhor sabe por quê, e eu não estou aqui para questionar, né? Porque porque também no momento que eu estava vivendo aquilo, eu também não perguntava por que porque eu tinha aprendido já. Então, por que não eu, né? É. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do porquê não. Por que não? Eu. Eu, Senhor. O Senhor faz o que o Senhor quiser da minha vida. Então, é para honra e glória do nome dele, tudo que acontecer na nossa vida. Então, é tremendo isso, né? A gente se colocar à disposição de Deus para Ele fazer o que Ele quiser. Não oferecer resistência, né? É, E o nosso podcast agora está chegando no final. Essa história tão impactante da Jordana, a gente às vezes desenha como que vai ser a transformação de alguém que a gente deseja que seja transformado, e Deus ele faz totalmente diferente diferente. e faz melhor, né? Esses dias eu falei sobre isso. Deus ele não vai só no centro, não. Ele vê toda a região, toda a periférica ali do negócio, É, né? Ele não toca só em um, ele não transforma só um, não, ele transforma é, tudo que tem à é com volta. abundância, né? Abundância, transbordante, né? Isso, É para Deus transbordar. não é Deus de pouco, não. Deus é Deus de Não. muito, né? Uhum. Então, é maravilhoso. Jordana, muito obrigada por esse tempo, muito obrigada por esse testemunho maravilhoso que você deu aqui, né? Eu sei que vai alcançar muitas outras pessoas, muitas mulheres que estão passando por situações semelhantes, tanto numa situação quanto na É. outra, né? Que você continue sendo boca de Deus para abençoar Amém. outras vidas. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. E Obrigada, eu que você, agradeço. eu queria que você desse uma palavra, né, para quem estiver passando por isso, uma palavra de ânimo, de conforto. Fica à vontade aí para a gente poder se despedir. Então, eu sempre penso assim: o Senhor sabe da nossa vida, a nossa história ele já escreveu, né? Uhum. E a única coisa que a gente precisa fazer é colocar tudo nas mãos dele. E colocar tudo nas mãos dele é difícil, né? Porque a É, gente quer controlar tudo, quer controlar o momento. Não, eu tinha outros planos, não, eu ia fazer isso e aquilo. E eu aprendi a descansar nas mãos do Senhor, porque eu vi que ele cuidou de mim naquele período. Porque eu não fiz nada, eu não fazia nada. Só ia fazer o tratamento, só tomar medicação. Então, todo o resto do mundo não acabou porque eu estava lá fazendo o tratamento. Mas o Senhor sim. cuidou do meu mundo que eu vivia, dos meus Uhum. filhos, do meu marido, da minha família, da minha igreja. E ele mostrou para mim, né, como ele me ama, como ele ouviu a minha oração. Então eu quero te dizer assim, se você está passando por esse momento, se você está cansado, eu falava para o Senhor, Senhor, eu estou cansada. Assim, o que precisar fazer, faz. A gente faz Uhum. mesmo com medo, mesmo não sabendo o que vai acontecer depois, mesmo, né? Porque o nosso amanhã não pertence a nós. Então, assim, viver um dia, cada vez vai, faz o que tem que fazer, né? Se arruma,
volta, toma um banho, come alguma coisa, confia em Deus, porque às vezes nem força para orar eu tinha, eu não tinha força para orar, e o Senhor colocou pessoas na minha vida que falavam, estou orando por você, sabe? Então, porque a gente tem vezes que a gente não tem mesmo, mas eu falava assim, ora, né? As pessoas estão orando por mim, eu confio nessa oração. Então, assim, não é que eu não orava, eu orava também, mas eu confiava que o Senhor estava realmente cuidando daquele momento. Então, assim, nós vamos duvidar, nós vamos ficar com medo, nós vamos ficar com incertezas, mas quando a nossa certeza é a vontade de Deus e é o que Ele faz é o melhor para nós, sempre é e sempre vai ser, não importa o que a gente passa, o que a gente vai passar daqui para frente, né? Eu falo isso assim com um medinho, né? Eu não estou desafiando Deus, não, né? Eu sei porque Ele fala na palavra dele, né? Que é para a gente colocar tudo, as nossas ansiedades, nossos medos nos pés dele. Então, eu coloco e eu aprendi a fazer isso. Então, assim, é uma vida diária, né? Que nós temos, dia após dia. Ó, Senhor, eu não gostaria de passar por isso de novo. Mas se for da tua vontade, né? Agora eu sou uma nova Jordana. Então, assim, o que eu tiver que aprender com isso, o que o Senhor quer me ensinar, me ensina, me mostra, faz com que tudo seja para a sua glória, para a honra do teu nome, que a minha vida seja para glorificar o seu nome, né? Não seja para envergonhar, não para que eu vou passar por isso e vou. Não, Senhor, ai, Deus, cansei de Deus, não, jamais, sabe? Então, para que mais pessoas possam encontrar nessa força, essa fé, né, que é do Senhor, não é minha, não é de mim, não foi a Jordana que nasceu assim, não. Foi o Senhor que coloca em mim, que me dá, veio do céu, a graça dele, né? Então, continua firme e com fé e confiança no Senhor que ele faz o melhor para nós. Obrigada, viu, pelo convite, e quando precisar, nós vamos estar aí dispostos para poder falar, testemunhar do amor do Senhor, do que Ele faz na nossa vida. Amém. Amém? No próximo podcast, daqui 15 dias, é o Diogo que vai contar aí como é que ele conseguiu se esconder tão bem, né? Então, irmão, você que nos assistiu, compartilhe, né, com o máximo de pessoas que puder, porque vai abençoar. Com certeza, a gente não está fazendo isso para a glória de ninguém, a não ser para a glória de Cristo, e a gente tem certeza que vai servir certinho para alguém que escutar. Amém? Nós vamos salvar o vídeo também no canal do YouTube. Amém. Nós vamos salvar no vídeo do YouTube. Amém? Bom, então, beijo no coração. Beijo. Deus abençoe. Tchau, Amém. tchau. Tchau, gente. Beijão. Amém. Tchau.